Fala pessoal, tudo bem com vocês? Caso você não saiba, estamos no capítulo 2 de uma série de vídeos que nós tratamos sobre liberdade e censura no Brasil e no mundo. Sim, eu criei uma série para falar sobre esse assunto tão importante que sem ele nós não podemos viver a liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de opinião religiosa, as liberdades civis tão caríssimas que estão sendo ameaçadas hoje para nós cidadãos brasileiros e no mundo, tá? E hoje, nesse nosso canal, que eu destinei para falar sobre assuntos de direito, que é a minha área, sou advogado, atuo em direito digital há anos, tá? Mas também me atrevo, sou entusiasta da economia e também de política. Afinal, todos esses assuntos, pessoal, eles estão intimamente ligados. Eu não tenho como falar de economia sem falar alguma coisa de política. Eu também não tenho como falar de direito sem falar de política. E vice-versa, pessoal. Não tem como falar de uma coisa sem falar de outra. Às vezes, uma coisa é você falar de política, de economia, de direito, de tecnologia, tá? Outra coisa é você ser parcial, outra coisa é você colocar suas opiniões. Você pode até dar sua opinião, mas para o seu público, para ser honesto com as pessoas que estão se comunicando, diga quando é a sua opinião e diga quando é um fato, quando é um dado. E aqui você vai saber disso no direito dos leigos, tá? Pode ficar tranquilo. E antes de eu continuar com essa série sobre liberdade e censura, eu vou pedir para você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber os futuros vídeos e curta. Dê o seu like aqui nesse vídeo, com certeza esse conteúdo vai agregar para você, vai trazer informação qualitativa para a sua vida. E informação é poder, pessoal, não tenham dúvida a respeito disso, tá? E eu falei no vídeo passado apenas da importância da liberdade de expressão no Brasil, que ela é pilar do Estado de Direito e da democracia. Caso você não tenha visto, volta lá e assiste, ou depois desse vídeo, vá lá e assiste esse vídeo que eu explico a importância desse valor tão caro, tão relevante para todos nós, tá bom? E eu expliquei também que a liberdade de expressão no Brasil é praticamente plena. Ela está elencada como um valor quase que absoluto no artigo 5º, inciso 4º, tá? Que é livre a liberdade de manifestação e pensamento, sendo vedado o anonimato, que é vedada sobre todas as formas, qualquer forma de censura. Está escrito no artigo 220, parágrafo 2º da Constituição Federal. Eu não quero ficar falando o artigo de lei aqui, porque é muito chato para quem não é da área do direito, mas é necessário às vezes falar para que as pessoas entendam que não é normal, não se deve limitar, não se deve impedir das pessoas manifestarem as suas opiniões, o seu pensamento ou quaisquer formas de expressão, tá? Isso não é normal. O que nós temos visto no Brasil é incomum e deve ser, no mínimo, muito bem explicado pelas nossas autoridades. E por falar nisso, pessoal, norteia esse escândalo aí eu volto para o escândalo, né, dos Twitter Files, que agora atingiu o Brasil, né? Relembrando que esse escândalo começou nos Estados Unidos, quando foram revelados que houve a interferência do Twitter nas eleições americanas de forma a prejudicar um dos candidatos. Lembrando que o Twitter, na época, tinha outro dono que não era o Elon Musk, eram outros proprietários, né? Aí o Elon Musk comprou, em outubro de 2022, o Twitter, né? Praticamente comprou a grande participação de ação, a maioria das ações do Twitter. O Twitter é uma empresa de capital aberto, portanto, se você detém a maioria das ações, você detém o domínio sobre as ações da empresa. Praticamente isso. Estou resumindo aqui, né? É muito mais complexo que isso, mas em síntese é isso aí, tá? Aí o Elon Musk comprou a maior participação do Twitter, agora ele dita as cartas na empresa, né? Ele até cogitou em fechar o capital da empresa para recomprar as ações de todo mundo e tornar a empresa fechada, mas não voltou atrás, ok?
E aí, com base nisso, pessoal, ele mudou as políticas de atuação da empresa. E aí ele revelou, através desses arquivos do Twitter, essa censura que o Twitter fez em relação a um dos espectros políticos da campanha estadunidense que aconteceu, que o Joe Biden foi o candidato vencedor e ele foi o beneficiado pelas ações do Twitter, com base no que o Twitter disse que eram informações falsas, vazamentos de investigações do filho dele, pessoal. E depois se descobriu, para o assombro de todos nós, que essas informações não eram fake news. Informações catalogadas como falsas pelo Twitter eram sim verdadeiras. Olha que escândalo, pessoal. Ou seja, é um escândalo sem precedentes lá nos Estados Unidos que não se pode provar que ele interferiu diretamente no resultado da eleição. Eu seria leviano se eu dissesse isso. Mas que a potencialidade de ter interferido sensivelmente nas eleições, sim há. Porque era o filho do principal candidato, do candidato que liderava as pesquisas, que estava envolvido em um escândalo de crimes envolvidos, né, de criminalidade, não era coisa leve não, era coisa pesada. E não só foram omitidas essas informações, como as informações verdadeiras foram ditas como falsas, quando na verdade eram verdadeiras. Olha que absurdo. E com base nisso, o Elon Musk nunca mais ficou calado, ele começou a denunciar todos os abusos cometidos pela sua própria empresa que ele acabou de adquirir. Ele jogou no ventilador os abusos que eram cometidos na empresa. Até que agora chegou o escândalo no Brasil. Agora, 3 de abril, um jornalista Michael Schellenberg, um jornalista norte-americano que já morou muito tempo no Brasil, conhece muito bem o Brasil, por isso que ele é um correspondente especializado aqui no Brasil, né, porque ele fala inclusive português. Ele denunciou que, para mim, é um dos maiores escândalos que eu já vi na política brasileira, envolvendo a alta cúpula do Poder Judiciário brasileiro, que ela foi acusada de criar uma indústria da censura no Brasil, e vários outros agentes. Aí ele fala que há participação de abuso por parte do Congresso, que há participação de abusos cometidos pelo Ministério Público. Gente, a lista é grande, é um escândalo sem precedentes. Se forem comprovadas tais acusações, se o Brasil for um país sério, gente, teria que mudar tudo, pessoal. Teria que mudar tudo. Eu digo posições, né? Eu digo que muita gente teria que sair das suas respectivas cadeiras, o que é muito grave, pessoal. Mas vamos lá. Que acusações são essas? O Michael Schellenberg acusou o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que na época era ministro do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições agora presidenciais do Brasil em 2022, ter criado uma grande indústria da censura no Brasil, de ter realizado uma série de atos ilegais e inconstitucionais sobre a ótica da nossa Constituição brasileira, não é nem sobre a dos Estados Unidos, tá, pessoal? E ele diz que tem várias provas, e o Elon Musk falou que vai revelar essas provas. Aí que o Elon Musk entrou no rolo aí dessa briga. Ele disse que o Alexandre de Moraes, sim, era o arquiteto principal desse esquema de censura, segundo as palavras do Elon Musk. O Alexandre de Moraes, em vez de contra-argumentar e provar que ele estava errado, ele ficou ameaçando o Elon Musk, né, que eu acho que é uma postura, no mínimo, muito controversa e estranha por parte do ministro do Supremo. Em vez do ministro ficar quieto, ele poderia simplesmente ter ficado quieto, ou simplesmente ter contra-argumentado e provado o inverso. Não, ele fez o pior de todos os cenários possíveis. Ele ameaçou com poderes que ele não tem no cenário, por exemplo, interferindo na soberania externa, por exemplo. Ele começou a ameaçar o Elon Musk. Nós vamos mostrar isso para vocês, né? Essas ameaças do Alexandre de Moraes, inclusive incluiu ele no inquérito de milícias digitais, que sequer ele tem qualquer indício de participação. Diga-se de passagem, você pode gostar ou não gostar do Elon Musk, pessoal, mas não seria justo colocar a pessoa numa investigação apenas porque ela disse algo que você não gostou de ouvir. Isso não é
uma postura condizente com uma figura de tamanha importância, com uma autoridade que é a Vossa Excelência do Ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, isso no mínimo é muito grave também, mas nós vamos falar tudo isso e muito mais, tá? A partir desses próximos capítulos que nós estamos discorrendo aqui, ok? Então vamos lá. O que ele falou? Vou esclarecer para vocês, pessoal, quem é Michael Shellenberger. Michael Shellenberger é um jornalista norte-americano que viveu e morou no Brasil, por isso que ele fala, inclusive, o português muito bem, se considerando que ele é um norte-americano, né, um estadunidense, como alguns gostam de dizer. Mas antes que falem que ele tem posição política já enquadrada, que ele tem interesse político, muitos estão suscitando essas argumentações, ele tem interesse político, ele está ajudando o principal adversário do Alexandre de Moraes, porque todo mundo sabe, é público e notório, né, que o Alexandre de Moraes criou uma espécie de rivalidade, uma espécie de briga contra Bolsonaro e a direita do Brasil. Isso ninguém nega, pelo amor de Deus, negar isso é óbvio. Ele já afirmou isso, Alexandre de Moraes, indiretamente, dizendo que realmente impediu do Bolsonaro chegar no poder. Começa com uma autopromoção de que foi militar, que gastou tanto na campanha, que 15 anos no exército, que junta multidões. Veja, qual o interesse das relações internacionais nisso? E depois parte para divulgação de mentiras. Notícias absolutamente fraudulentas. Não são opiniões. Não são opiniões possíveis. São mentiras. São notícias fraudulentas. O que é comum, né? Isso entre aspas. O que é comum, né? Acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário aqui. Acusando o TSE de conspirar contra a sua reeleição. Aqui. Acusando o TSE de conspirar contra a sua reeleição. Propondo muitas medidas, muitas leis, ações para censurar as pessoas, que realmente me faz triste, me dá medo, e muitas partes disso do complexo industrial da censura é semelhante com o que a gente tem nos Estados Unidos e que eles estão fazendo na Europa. Mas, como é com muitas coisas brasileiras, aqui é mais agressiva, né? Os demandas de Alexandre de Moraes muito fortes, muito sérios, e ele está agindo como... Ele parece a nós como ele é legislador, não como somente um juiz. Nosso Corte Supremo ainda é uma instituição para balancear as paixões. Vocês talvez saibam que o Corte Supremo de meu estado, onde eu me cresci, Colorado, eles retiraram Trump do boleta, né? Da cédula eleitoral. Do cédula eleitoral. Mas o Corte Supremo Federal, eles, de um voto 9-0, decidiram que o Trump pode continuar. Então, para ver o seu Supremo Tribunal Federal e o TSE comportam dessa maneira muito agressiva é uma coisa chocante. Tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF, ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. Mentira!
entre aspas ainda, não é um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira! Na urna eletrônica, para garantir a transparência do processo eleitoral, foi tema de uma audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia nesta quinta-feira. Debatedores comentaram a decisão do Supremo, que na semana passada derrubou a exigência do voto impresso, aprovada pelo Congresso. Usada desde meados dos anos 90, a urna eletrônica foi definitivamente implantada no Brasil nas eleições de 2000. 18 anos depois, ela ainda é alvo de polêmicas. Em 2015, o Congresso aprovou a obrigatoriedade do voto impresso. Vetada, a medida voltou a valer em nova decisão do Legislativo. Decisão revogada pelo Supremo na semana passada. Deputados lamentaram. Eu acho que o Congresso tinha que exigir o cumprimento da lei, né? Porque quando você tem uma sentença judicial, ninguém questiona ou pede para parcelar em 20 anos, em 10 anos a sentença. Da mesma forma a lei não pediu e nem mandou que se parcelasse, né? Teria que ser de implantação imediata. A questão orçamentária, quem discute é o Congresso, não é o Supremo. A audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia reuniu técnicos e entidades que lutam pela obrigatoriedade do voto impresso. Para eles, o Brasil caminha na contramão do que vem sendo adotado no resto do mundo. O mundo inteiro já decidiu, no meio acadêmico, nacional e internacional, que urna eletrônica sem voto impresso não dá para confiar. Tem que ter o voto impresso, o voto independente do registro eletrônico, para poder fazer auditoria do resultado. Isso é a solução técnica encontrada no mundo, quem inventou a assinatura digital. Para os debatedores, o voto impresso tem a vantagem de evitar fraudes em larga escala e garantir a transparência das eleições. A gente tem que parar de olhar para o instrumento. Não interessa o instrumento. O voto poderia ser feito num chinelo havaiana, numa folha de papel, numa urna eletrônica. Tudo isso é instrumento. O que interessa é que o fato seja realizado de forma pública. O fato jurídico do escrutínio tem que ser público, para que o povo fiscalize. Como vantagens de um processo por cédula, você teria uma fraude sistêmica praticamente impossível de ser feito, porque você não teria um processo digitalizado, então você teria uma possibilidade de fraudes sistêmicas mais difícil, e ela também, por ser um mecanismo de maior compreensão, o eleitor também tinha muito mais facilidade de entender o processo. Isso gera mais confiança por parte do eleitor, porque ele sabe que ele vai votar, vai entrar numa urna, ele consegue entender todo o processo. Uma série de informações mentirosas, notícias fraudulentas, mas qual o objetivo? O objetivo era simplesmente, vamos dizer, desopilar. O presidente acordou nervoso um dia, quis desopilar o seu fígado. Combateram, o outro ministro do STF disse que combateram o bolsonarismo, ou seja, energia renovada, pela concordância e pela discordância. E essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia. E a manifestação. Tá muito claro, tá muito nas caras essa rivalidade, esse antagonismo entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro. Isso está muito claro. O que não está claro, e o que eu vou deixar claro para você agora, é que esse jornalista não tem nada a ver com essa briga política entre os dois. Não tem nada a ver. Inclusive, esse jornalista, ele nem é da direita do Brasil, ele não tem interesse político, e eu vou demonstrar para vocês por quê. Michael Shamber, ele era considerado até pouco tempo que existe um motivo. Ele era considerado um jornalista, uma pessoa de esquerda nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele nunca foi favorável ao Trump, que é um personagem político alinhado com o Bolsonaro. Ele nunca foi chegado ao Trump, ele não defende o Trump, ele não gosta, pelo que a gente acompanha do histórico dele. E ele não era um cara sequer considerado de direita nos Estados Unidos. E agora ele é considerado de direita, simplesmente porque ele defende liberdades individuais. Era um grupo de advogados fundados pelo Ford Foundation, ajudando os financiados
pelo Ford Foundation, fazendo ajuda para os camponeses que estavam resistindo invasões da terra, mas também ajudando o MST a ocupar terra. E em 1994 eu morei um pouco tempo em São Paulo e fiz entrevista com o Lula. E eu escrevi artigos sobre esse momento hoje, publicado por X, por meu Substack. E uma coisa importante entender que quando eu era criança, a esquerda nos Estados Unidos, eu acho que em outras partes do mundo, era muito liberado. A gente era da esquerda, mas a gente cria muito na liberdade da expressão. O Alexandre Chamberlain tem uma coisa que eu gosto muito, que é coerência. Ele não mudou os princípios dele. Como ele não mudou os princípios dele, hoje ele nem é taxado mais de esquerda, ele é taxado de direita. Por quê? Porque ele defende as liberdades civis, as liberdades individuais como valores acima dos direitos políticos, acima dos direitos dos burocratas de governar as nossas vidas. Ou seja, ele não concorda que o Estado fique nos espionando, ele não concorda que os cidadãos sejam impedidos de manifestarem as suas opiniões. Ele não concorda que congressistas que são eleitos pelo povo para ser representante das pessoas sejam calados, tenham suas contas bloqueadas nas mídias sociais. Ele não concorda com nada disso. E por isso ele é considerado hoje alguém de direita. Mas vamos repetir. Leia as informações, confere a fonte dos fatos. Chamberlain era considerado um cara de esquerda até ontem, mas ele está contra essas medidas e eu vejo isso como legítimo. Então eu não vejo nessa figura aí desse jornalista nenhum interesse político, nenhum interesse econômico, inclusive na intenção de prejudicar o Brasil, na intenção de favorecer determinado grupo político. Eu não vejo nada disso. Até ontem, até o dia 3 de abril, ele não tinha nenhum vínculo com o Bolsonaro. Mas me parece que agora, efetivamente, ele vai ganhar, é lógico, ele vai ganhar lugar de fala com a direita brasileira, com quem é contra essas medidas arbitrárias aí que nós temos visto de censura que realmente aconteceram. É lógico, se sendo simpatizante ou não do Bolsonaro, independente do teu espectro político, evidentemente você vai ganhar simpatia porque ele revelou um grande escândalo, né? A questão é se todas as acusações que ele fez, esse jornalista, são verdades ou não. Isso se revelará num breve tempo daqui para frente. Se elas não forem em sua totalidade verdadeiras, pessoal, em partes elas são. Porque, por exemplo, ele fala que a partir do momento que Moraes assumiu o Tribunal Superior Eleitoral, lá em 2022, nos campeões do Brasil, ele fala que houve uma ameaça para a democracia no Brasil, porque ele interferiu na campanha eleitoral, nas eleições. Eu vou ler para vocês parte dos trechos das afirmações desse jornalista norte-americano, para que você não ouça de ninguém, dele mesmo, diretamente para você, tá? Direto da fonte. O Brasil está envolvido em um caso de ampla repressão da liberdade de expressão liderada pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Moraes colocou pessoas na cadeia sem julgamento por coisas que elas publicamente... Moraes colocou pessoas na cadeia sem julgamento por coisas que elas publicaram nas mídias sociais. Realmente, pessoal, se vocês olharem as matérias, teve pessoas que foram presas sem acusações criminais em trâmite, ou seja, elas foram presas antes que houvesse uma denúncia de um crime. Se você não sabe, quem denuncia um crime no Brasil não é o juiz. Quem denuncia o crime no Brasil é um órgão chamado Ministério Público, que na sua esfera maior chama Procuradoria-Geral da República. Moraes colocou pessoas na cadeia sem julgamento por coisas que elas publicaram nas mídias sociais. Pessoal, infelizmente, isso que ele está falando que aconteceu recentemente é verdade.
o ministro Alexandre de Moraes expediu ordens de prisão preventivas para pessoas se sequer elas terem respondido por processos criminais, tá? Em fase preliminar, em uma simples investigação, ele determinou a prisão de pessoas, o que é ilegal sobre a nossa ordem jurídica, tá? Você não pode prender preventivamente uma pessoa sem uma investigação, sem que haja um gravíssimo motivo, pessoal. Para você prender uma pessoa sob um processo criminal, já você tem que ter bases muito fortes. Você não pode prender alguém numa fase de um processo sem ter grandes elementos que te deem base para essa prisão. Eu estou dizendo isso um julgador, um juiz. E se não existe um crime ainda, e se sequer existe um processo para se chegar à conclusão desse crime, ou seja, se sequer existe um processo criminal em trâmite ainda, piorou, né, pessoal? Aí que não se pode expedir um mandado de prisão, tá? Inclusive, ele fez isso mesmo não sendo o juiz natural da causa, ou seja, sem ser o juiz competente, tá? Existem casos aí, claros aí, né? São fatos públicos e notórios, então nem se discute nesse aspecto, ele tem parcial razão que aconteceu, tá? Continuando. Ele exigiu a remoção de usuários de plataformas. Ele exigiu a censura de postagens específicas sem dar aos usuários qualquer direito de recurso ou mesmo o direito de ver as provas apresentadas por ele. É verdade. Há vários casos de ordens judiciais que tiravam conteúdo de usuários da internet, de plataformas digitais, que ele não só mandava o bloqueio, não só dava a ordem para retirada do ar imediato, como ele não dava o devido contraditório à outra parte, ou seja, não dava o direito de resposta à outra parte, tanto que processos estavam sob sigilo e advogados das partes reclamavam que não tinham o devido acesso ao processo. Ou seja, se o advogado da pessoa, da parte envolvida, não tem acesso ao processo, a pessoa não tem acesso ao processo e, portanto, realmente não tinha como nem responder, não tinha nem como se manifestar, exercer o seu direito de contraditório, de ampla defesa, frente a uma violação, vamos dizer assim, uma limitação ao seu direito de liberdade. Ou seja, se essa limitação ao seu direito de liberdade não é dado o direito de resposta, ela se torna uma violação. Tá? Isso fato é. Vamos lá. Além disso, Chamberlain também alega o seguinte: exigiram ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários do Twitter que usavam hashtags que eles não gostavam. Exigiram acesso aos dados internos do Twitter em violação à política do Twitter. Procuraram censurar unilateralmente postagens do Twitter de integrantes do Congresso Nacional. Isso é muito grave, hein? Se ele confirmar isso, provar essas acusações, isso é muito grave. Tentou usar, no caso o Alexandre de Moraes, as políticas de moderação de conteúdo do Twitter como arma contra os apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Olha que grave, pessoal. Se isso se confirmar, essa interferência, você acaba meio que provando que houve a interferência do Poder Judiciário Eleitoral no destino das eleições referentes a um candidato. Ou seja, eu interfiro na campanha de um candidato e, naturalmente, o outro vai ser beneficiado. Ou outros serão beneficiados. Ou seja, é muito grave. Isso aqui não é brincadeira, pessoal. Então, existem várias outras afirmações dele, como: os arquivos mostram as origens da demanda do judiciário brasileiro por amplos poderes de censura, o uso da censura pelo tribunal para a interferência eleitoral antidemocrática e o nascimento do complexo industrial da censura no Brasil. E aí
pessoal, ele classifica vários pontos. Eu vou deixar para você o link da matéria jornalística já traduzida para o português, que ele classifica uma série de pontos de violações, arbitrariedades supostamente cometidas pela cúpula do Poder Judiciário brasileiro, Supremo Tribunal Federal, mais especificadamente Alexandre de Moraes, né? E por parte do TSE e de outros órgãos do poder público do Brasil. Por exemplo, em determinado momento ele vai falar que houve abusos contra a lei do Brasil de membros do Ministério Público. Ele alega isso, que houve trocas de e-mails de funcionários do Twitter no Brasil reclamando a respeito de exigências abusivas que contrariaram legislação do Brasil. Por exemplo, violação ao Marco Civil da Internet e outras leis, como a Lei de Acesso à Informação também, tá bom? Mas tudo isso eu vou continuar passando para vocês nos futuros capítulos dessa grande novela, que infelizmente é a novela da vida real, tá, pessoal? Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de enviar, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, para que todo mundo se informe do que está acontecendo de verdade, pessoal, tá bom? Até os próximos vídeos.